Olá pessoal, showzinho? No vídeo de hoje irei mostrar como trabalhar com background job. É uma das técnicas que mais usamos dentro de aplicações Rails, tá? Não só no Rails, mas em qualquer linguagem de programação. Quando a gente precisa trabalhar com coisas mais pesadas, com processamentos pouco demorados ou muito demorados. Antes de tudo, antes de iniciarmos qualquer coisa, a gente precisa ter algumas coisas configuradas na nossa máquina. Então, uma das coisas que a gente precisa ter configurado é o Redis. Porque qual vai ser a ideia desse vídeo? Eu vou mostrar para vocês como a gente configura o Sidekick, que é uma ferramenta que a gente usa no Rails para trabalhar com background job. Vamos criar alguns jobs, vamos fazer alguns exemplos de background job para você entender como funciona um background job. Mas para trabalhar com background job, a gente precisa de um banco de dados que trabalhe junto com o Sidekick, que é a ferramenta que nós iremos usar. E o banco de dados é o Redis. A gente precisa instalar ele, tá? Na nossa máquina. Como exemplo, tá? Eu estou usando aqui um Ubuntu. Na real, se vocês observarem, eu estou no Windows, só que eu estou usando o WSL2. Então, eu estou dentro de uma máquina Ubuntu e eu configurei o Redis simplesmente fazendo um apt -get install Redis e ele fez a instalação. Eu já tenho o Redis server rodando na minha máquina. Se vocês observarem, ele já está iniciado, já está funcionando, já está instalado. Para instalar na máquina de vocês é bem simples, tá? Basta vocês procurarem aí no Google como instalar tanto no Linux ou no Mac. Não é complicado, tá? No Linux é um apt da vida e no Mac é um homebrew lá, um brew install, tá? Redis ele faz a instalação do Redis para vocês. Ok, tendo isso em vista, como que a gente vai trabalhar com background job? Eu já tenho uma aplicação aqui prontinha, tá? Eu iniciei uma aplicaçãozinha do zero. Então nós temos uma aplicação Rails. Nós estamos usando durante esse vídeo o Ruby na versão 2.7.1, tá? E o Rails, tá, na versão 6.0.3.4. Ok, o que foi que eu fiz aqui? Praticamente um Rails New, tá? Botei o nome de background job, que é o nome do projeto, e só isso, tá? Ela tá limpinha aqui, tá? Não tem nada de configuração, zero configuração aqui de alguma coisa. Então nós vamos configurar o carinha do zero aqui com tudo. Primeira coisa que nós iremos fazer aqui é adicionar a agenda do Redis, que nós iremos usar ele, tá? Tá aqui ele, ó, tá? Então nós vamos tirar esse cara aqui, nós vamos fazer um bundle install, ou só bundle, né? Ele faz a instalação, beleza? Se vocês observarem, o GenFireLock já mudou, então significa que ele já tem o Redis aqui, ó, adicionou o Redis, belezinha. E nós iremos criar, a princípio, um arquivo, tá, dentro de config chamado redis.yml. Iremos fazer a seguinte configuração, ó, default, tá? Eu vou chamar isso aqui de default. O host vai ser o 127.0.0.1. A porta, que é a padrão do Redis, que é o 6379. E nós iremos fazer aqui development, chamando aqui do default. E eu vou copiar esse cara e o teste também vai ser a mesma coisa. A diferença, tá? Opa, aqui. A diferença é que a gente vai ter um DB1 aqui, porque a gente quer garantir no teste que ele só use um único banco de dados, uma única conexão de banco de dados. O que esse arquivo de Redis ele faz? A gente está configurando dentro do projeto, caso a gente precise usar o Redis fora do Sidekick para alguma outra coisa usando o banco de dados, a gente já está configurando ele aqui para ser usável dentro do projeto. Existe uma outra forma de configurar o Redis dentro do Sidekick. Se você entrar dentro da documentação na wiki da própria agenda do Sidekick, você vai ver que ele ensina de uma forma diferente, porque a gente está simplesmente plugando, tá, o Redis com o Sidekick. Mas a ideia aqui é não só plugar o Sidekick com o Redis, como a gente possibilitar de usar o Redis em outras partes do sistema fora do Sidekick, beleza? Então já é uma coisinha adicional que vocês já vão estar aprendendo, fora plugar
Redis Sidekick. Então o que a gente faz? A gente cria um arquivo de conexão. Então aqui eu estou dizendo o seguinte, ó, eu estou criando um parâmetro padrão no qual vai ter esse host e essa porta de conexão. E no desenvolvimento ele vai usar essas duas configurações e no teste também, só que eu adicionei aqui um DB de 1. A próxima coisa que nós iremos fazer aqui é no initialize criar um redis.rb e nós iremos criar a conexão do Redis propriamente dito. Aqui estão só os dados de como se conecta. E aqui nós iremos fazer a conexão propriamente dita. E como é que a gente vai fazer? Ó? Rails.env.production. Se eu conseguir digitar direito, né? Beleza. Se não, opa. Se for produção, a gente vai criar uma variável chamada Redis aqui com um cifrão, tá? Isso aqui é só para eu não sobrescrever o Redis que a gente nos dá. Então eu estou criando com cifrão. Poderia ser uma constante, Redis assim, tá? Ou com Redis. Fica sem seu critério isso aqui. Eu vou chamar assim mesmo. Redis. Vai receber aqui, ó, redis.new. E aqui eu vou chamar a URL de env de redis URL. Isso aqui já é para eu deixar preparado qual é o URL de conexão quando for produção. Então deixa eu ver aqui, production, né? Se for produção, ele vai chamar a conexão assim. Se não, então o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um redis config, vai receber o yaml.load, tá? E aqui eu vou fazer um file.open, file.open, e aí ó, Rails root.join. Eu vou chamar aqui o arquivo config.redis.yml. Eu vou chamar esse cara com symbolize keys, fazendo aqui o Rails env to sim. O que isso significa? Vamos explicar isso aqui. Vamos diminuir isso aqui. Vamos fazer... Vou botar aqui no cantinho só para a gente ver a linha por completa, tá? A gente vê ela por completa. O importante é esse lado aqui. O que isso significa? Eu tô chamando uma classe chamada YAML, tá? No qual eu vou carregar um arquivo YAML. E aí o file.open é a nossa classe responsável por abrir um arquivo no nosso disco, tá? Que no caso ele tá aqui, ó, em config, tá? Config redis.yml. Essa linha aqui, essa parte que eu estou selecionando, tá? Que é rails.root.join e eu passando dentro do join o config/redis.yml é o caminho absoluto de como do arquivo. Então o rails.root ele vai levar a tipo assim, desde a pasta raiz do sistema operacional até onde está o meu projeto atual. .root, que é a pasta root, que seria essa pasta aqui, ó, essa pasta inicial, é como se fosse essa pasta. E aí o .join, eu simplesmente estou dizendo, depois de root, entre em config e chame o redis.yml. Depois eu transformo isso aqui em forma de símbolo. Para quem não lembra, no Ruby, símbolo é como se fosse isso aqui, ó, .development ou .test ou .production, tá? Em forma de símbolo, tem esse 2 pontos antes. E o que eu tô fazendo aqui é simplesmente dizendo o seguinte, ó, chame em forma de símbolo o que tiver na chave do ambiente atual, que no nosso caso aqui ele vai perceber que é o development, transforma em .c para chamar o arquivo. Então ele vai chamar esse cara aqui, ó, development. Feito isso, só em ter feito isso aqui, tá? Deixa eu só corrigir esse tab aqui, para senão ele vai reclamar. Feito isso, o que falta a gente fazer? A gente criar a conexão propriamente dita, né? Então eu vou fazer simplesmente isso aqui, ó, redis, recebe redis.new e aí eu chamo o redis config e ele vai criar a nossa conexão aqui. Para a gente testar isso, vamos dar um Rails C. Se eu tiver digitado tudo certinho, ele não vai reclamar de nada. Ele vai carregar o nosso console. Ok, belezinha. Antes de mais nada, vou tirar isso aqui, tá? Deixa eu só sair aqui. É uma coisinha que eu gosto, tá? De trabalhar no Genfly. Vou botar aqui no ambiente de desenvolvimento. Desenvolvimento mesmo, vai. O correto é ser desenvolvimento e teste, mas vamos deixar assim. É Rails
e a gen é our some print. Eu vou fazer um bundle aqui e um Rails C. Ok, beleza? Então, olha só o que acontece agora. Ó. Se eu chamar aqui cifrão Redis, ó, ele diz que já é uma classe cliente que conectou no Redis. Ó. Nós já temos, ok, o nosso Redis conectado dentro da nossa aplicação Rails. Tá pontinha. O que nós vamos fazer agora? Configurar o sidekick agora, tá? Então, antes de mais nada, eu vou commitar git status, git add ponto, git commit, tá? Git commit "-m", e nós vamos simplesmente fazer isso aqui, ó, configuration Redis, ok, git status, não temos mais nada. Vamos continuar. Nós vamos configurar agora o Redis, aliás, o sidekick. O Redis nós já fizemos. Então vamos adicionar a gen sidekick agora. Sidekick, vamos fazer um bundle install, ok? Feito isso, nós também precisamos fazer uma série de configurações para a gente poder usar o sidekick dentro do Rails. Então, ó, dentro de config eu vou criar um novo arquivo chamado sidekick.yml e nós vamos colocar as configurações. Eu vou dar um Ctrl+C e V, que essa configuração tá lá na documentação do próprio sidekick. Eu posso até abrir para vocês aqui, ó, sidekick gen. Vamos aumentar um pouco aqui para vocês visualizarem legal, né? A gente vem aqui na wiki, opções avançadas, e aí ele dá exatamente essa configuração que a gente precisa. Ó. Eu vou colar aqui, eu vou adicionar mais um aqui que é o mailers. Nós iremos usar mailers para exemplificar. E aí ele fala aqui, ó, que para carregar o arquivo é simplesmente sidekick "-c" maiúsculo e aonde está o seu arquivo. Nós vamos fazer isso agora. Ó. Eu já tenho aqui uma aba pronta para a gente fazer isso. Ó. Bundle exec sidekick config sidekick.yml. É exatamente esse arquivo que a gente acabou de criar, tá? Ó, config sidekick.yml. Vou dar um enter. Se tudo der certo, vai aparecer o símbolozinho do sidekick. Show! Então nosso sidekick já está configurado e conectado com o nosso sistema. Feito isso aqui, como é que a gente vai ter certeza se está funcionando legal? Tá? Eu vou dar um Rails C novamente. Eu vou fazer um teste muito simples aqui, ó. Eu vou criar uma variável chamada redis config, no qual eu vou chamar a classe sidekick.redis. Eu tô só verificando aqui se o sidekick conectou com o redis e se estão conversando entre si, tá? Olha só, ele retornou uma série de informações aqui, ó. Significa que nosso sidekick já está conversando com o Redis perfeitamente. Feito isso, galera, nós já temos o sidekick pronto, tá? Então eu vou só commitar aqui, ó. Git add ponto, git commit, "-m" aqui, configuration sidekick, beleza? Vamos para o próximo passo. Agora que nós já temos o sidekick, o Redis configurado no nosso sistema, nós vamos começar agora a configurar realmente as partes da nossa aplicação do sidekick com o Active Job, que nada mais é do que a nossa classe responsável dentro do Rails que trabalha com Background Job. Então essa classe, ela é o cara que a gente consegue trabalhar com o Background Job de forma simples, prático, que já tem tudo implementado. A gente vai simplesmente reaproveitar a classe dela para a gente operar as partes de Background Job. Então a primeira coisa que iremos fazer aqui, ó, é dizer para o Active Job quem é o adapter que vai processar as filas. Porque vamos lá, eu deveria ter explicado no começo do vídeo como é que funciona um Background Job, né? A gente está simplesmente trabalhando com Background Job aqui, mas eu não expliquei conceitualmente como ele funciona. Background Job nada mais é do que um processo paralelo, digamos assim. Não é um processo, tá? É uma forma de você fazer um processo paralelo durante uma execução de uma ação dentro da tua aplicação. Vamos dar um exemplo. Digamos que você queira enviar um e-mail. Quando você faz o processo de envio de e-mail, você é dependente de uma série de fatores para que o e-mail ele realmente aconteça. Não é simplesmente você dizer para o Rails, manda este e-mail e vai dar tudo certo. Porque o processo de enviar o e-mail, ela depende de rede, ela depende da conexão, ela depende da conexão com o SMTP, que é o protocolo de comunicação que faz com que envie o e-mail para até
a caixa de entrada da pessoa que vai receber o e-mail. Então tem uma série de fatores que não depende de você, de que aquilo será rápido ou não. Então o background job é uma forma de você dizer o seguinte: beleza, Rails, eu quero enviar um e-mail, mas eu não quero deixar o usuário esperando até que o e-mail tenha sido enviado ou não. Então o background job, ele vai fazer o que? Você vai dizer uma ação, o background ele vai enfileirar isso, ele vai gerar uma fila, imagina como se fosse uma fila de banco, onde cada pessoa é atendido um por vez. Então ele vai enfileirar cada ação, e na medida que uma ação vai acontecendo e terminou, ele vai chamando o próximo, e vai chamando o próximo, e vai chamando o próximo, sem impedir do usuário continuar usando o teu sistema. Então o background job, ele é muito usado para disparo de e-mail, para gerar relatório, para criar arquivos de Excel, para enviar arquivos de forma que tem muitos dados, ou que é muito grande em bytes, tá? Ou megabytes ou gigabytes, para o teu disco do teu servidor, ou enviar para Amazon S3 e assim sucessivamente. Quando tem coisa muito pesada que demora para fazer, então você pode jogar essa responsabilidade para o background job. Então o background job, ele vai fazer essa coisa pesada sem que o usuário fique ali esperando que aquilo aconteça, e o usuário continua acessando o teu site, o teu sistema, e em paralelo ali ele vai estar rodando o que precisa rodar naquela fila que ele foi pedido, e depois que terminar ele pode enviar um e-mail, enviar uma notificação ou alguma coisa do tipo. Um exemplo muito comum que você pode reparar de background job é o seguinte: imagina que tu tá no Facebook, tu vai lá e posta alguma coisa, ou tu compartilha alguma coisa. Quando tu clica em enviar ou compartilhar, depois de alguns segundos, tipo assim 2 segundos ou 10 segundos, dependendo da tua conexão, aparece uma mensagenzinha bem no canto superior inferior esquerdo, com a mensagem assim: mensagem enviada, ou compartilhamento enviado. Aquilo ali foi um background job executado, porque como existe uma série de registros a ser gravado dentro do banco de dados deles, ele não deixa o usuário esperando até que ele grave no banco e volte dizendo: olha, eu gravei o teu compartilhamento, continua usando aí. O que o Facebook ele faz? Quando tu clica em compartilhar, ele manda para um background, aquele cara vai processar o teu compartilhamento e tu continua usando o Facebook, entendeu? Então isso é um exemplo muito simples de como é que o background job ele funciona. Então o que a gente vai fazer? A gente precisa dizer aqui pro Active Job qual é o nosso adapter, tá? Quem vai processar as filas do nosso background. Então a gente vai vir aqui em config application e adicionar a seguinte linha, ó: config.activejob.queue adapter vai receber sidekick. O que isso significa? Significa o seguinte: olha, Active Job, quem vai ser o adapter que vai processar as minhas filas vai ser o sidekick, porque eu já estou rodando, funcionando bonitinho aqui, para quando eu executar algum background job, isso aconteça, beleza? Para a gente fazer um exemplo, olha que legal, o que eu vou fazer agora? O Active Job, tá? Ele tem um generator, e a gente pode gerar background jobs em linha de comando. Como é que a gente faz, ó? Rails G job, e eu vou chamar o job aqui de example. Um job de exemplo, só para a gente ver se está tudo funcionando. Beleza, ele gerou aqui alguns arquivos. Ele gerou aonde esses arquivos? Ó, em app, ele criou uma parte chamada jobs, tá? Aliás, essa parte já existe, jobs, né? E aí ele criou o arquivo example job, ó, e já tem toda uma estruturazinha pronta de uma classe que é do tipo job. Como é que funciona a estrutura da classe? A gente informa qual é a fila que a gente quer que ele execute, que a gente colocou aqui, ó, as filas que vai existir dentro, que o sidekick vai acessar, tá? Ele pode ter filas, infinitas filas aqui, e a gente vai enfileirando as ações em filas diferentes, tá? A gente vai jogando essas ações em filas diferentes. A gente pode ter 10 filas, 20 filas e assim sucessivamente. E a gente delega para qual fila vai essa ação. No nosso caso, quando a gente executar esse job de exemplo, ele vai executar na fila default, tá? Que tá aqui, ó, fila default, beleza? A assinatura é simples, é obrigatório
nunca, jamais, eu vou botar ênfase aqui de novo, nunca e jamais excluam esse método perform. Ele que é o responsável pela assinatura de classes do tipo job para executar o teu job, tá? Ou a tua ação que tu quer fazer. O que eu quero executar aqui? Cara, qualquer coisa. O que tu quiser executar depois, tu coloca dentro deste método, beleza? Para o nosso exemplo, a gente vai fazer uma coisa muito boba, mas muito boba. O nosso famoso Hello World. Tem que existir o nosso Hello World em qualquer projeto. Então, vai ser o nosso Hello World de jobs, beleza? Como eu não vou usar esses argumentos, eu posso deixar aqui, eu posso excluir, tá? Porque eu simplesmente estou só executando um puts aqui de boa. Vamos lá. Como é que a gente testa esse job? Eu vou abrir o console novamente aqui. Rails C. Eu vou dar uns enter só para vocês observarem aqui, ó. Quando o job for executado, ele vai exibir aqui, tá? O job que foi executado. Eu vou chamar esse cara, ó. Se eu chamar o example job, você observa que essa classe já é visível no nosso console. Então, essa classe existe. Nós vamos executar esse job agora, ó. Example job.perform. Lembra do método perform? Tá aqui ele, ó. Só que o perform aqui existe algumas formas de eu executar. Então, perform letter, perform async. Então, existem alguns acrônimos, tá? Que eu posso colocar aqui, que eu posso dizer como esse perform ele vai executar. No caso, eu quero que ele performe depois, tá? Ele chame depois. Então, é assim que a gente letter, né? Vamos digitar direito. E é assim que eu digo como o background job ele vai processar, beleza? Se eu quiser passar algum parâmetro, eu coloco aqui, ó. Então eu jogaria aqui o que eu quero passar, tá? Como não tem parâmetro nenhum, a gente vai só executar o puts. A gente deixa assim. Eu vou dar um enter. Observa que executou, tá? Enfileirou aqui, ó. Pegar o job, deu o ID do job, tá? Para o sidekick na fila default. E se a gente observar aqui, ó, ele executou, ó. Ele iniciou o job, executou tudo que eu queria, que no nosso caso foi só um Hello World, e simplesmente deu um done aqui, ó. Finalizei o meu trabalho, beleza? Então, ó, estamos tudo pronto. Seu background job já funciona. A gente poderia parar o vídeo aqui e você já estaria sabendo como funciona background job. Só que nós vamos aprofundar um pouquinho mais. Para isso, o que a gente vai fazer agora? Olha só como é legal, ó. Existe uma ferramenta que a gente consegue visualizar os jobs que deram certo, que falhou, estatísticas do nosso background job, aliás, do sidekick em forma web. E como é que a gente consegue visualizar isso? Porque, observa comigo, como é que eu consigo saber se o background rodou ou não rodou? Como é que eu consigo saber quais backgrounds foram executados? Quantos? E está na fila ou não está na fila? Essas perguntas fica difícil de você visualizar via linha de comando. Então, o sidekick, ele criou uma interface, tá? Uma interfacezinha web para a gente acompanhar isso. E é muito simples a gente adicionar isso. Tudo isso está na wiki. A gente tem aqui um chamado monitoring, ó, monitoramento. Ó. A gente tem uma interface web, tá? Ó, que diz aqui, ó, no Rails, ó, a gente vai no config routes e coloca essa linha de código aqui, ó. Eu vou até fazer do jeito que tá aqui para vocês verem, tá? Ó. Então a gente vem em config routes e vamos adicionar aqui. Deixa eu apagar isso aqui tudo, que não precisa. E vou colar isso aqui. Para não deixar aqui, eu vou deixar o require aqui antes, tá? É só por questão de organização mesmo. E aí, o que essa linha faz aqui, ó? O que essas duas linhas fazem, né? Primeiro, no routes eu estou requisitando ter acesso a essa classe sidekick web. Então, aqui na rota eu estou montando essas rotas do sidekick web. Ele vai retornar uma série de rotas aqui, mapeando no /sidekick. Então, vai ser assim, seusite.com/sidekick. Eu poderia botar assim, /admin, /sidekick, /jobs, /sidekick, aí vai da tua criatividade, beleza? Eu vou deixar sidekick mesmo. E olha o que eu vou fazer agora, tá? Ó, aqui nesse outro cara, eu vou executar o Rails S. Tá? Vou subir o servidor. Vamos esperar ele iniciar. Beleza, iniciou. E eu vou dar um localhost aqui, ó. Localhost 3000 /sidekick.
olha o que acontece, ó. Nós temos uma interface web prontinha, tá? Eu já executei 10 processos, tá? Mas nós temos uma interface completinha de como a gente consegue gerenciar o nosso background job, ó. O nosso sidekick. E observe que as filas que ele criou foram essas: critical, default, low, mailer, na aplicação background job. Isso é legal porque eu posso ter N processos sendo executado na mesma aplicação, no mesmo servidor, tá? Eu poderia ter um outro projeto Rails e executar ele aqui, ele criaria um segundo processo aqui com as suas filas respectivas. Então isso é bacana. Com isso fica legal, só que isso fica aberto. E isso não é legal. Por quê? Porque qualquer pessoa pode vir aqui digitar /sidekick e ver o que está acontecendo. Isso não fica bacana. Então, para a gente resolver isso, a gente vai usar aqui o device para poder a gente dar uma segurança para o nosso sidekick. Mas antes disso, eu vou comitar isso aqui, tá? Git status, git add ponto, git commit. E a gente fez o que? É configuration sidekick adapter and first background job. Ok, como é que a gente vai proteger a nossa rota, essa rota aqui, para que ele possa ser segura, só para quem é autorizado? Nós vamos adicionar a gen device, que é o nosso gen mais comum aí para autenticação. Nós vamos fazer todo o processo de instalação do device, tá? Então, para quem não conhece, eu indico vocês olharem outros vídeos aqui no canal, onde eu explico como se usa. Então, o que eu vou fazer aqui é um pouco mais rápido, só para vocês verem como é que funciona. Eu gerei aqui a instalação do device, tá? Ele pede para eu colocar aqui algumas configurações, né? Então vou colocar aqui Ctrl C, config environment development, vamos adicionar esse cara aqui, beleza? Eu vou adicionar mais umas configurações aqui que a gente vai trabalhar com e-mail. Aí nós vamos usar o mail catcher, né? Então eu vou até adicionar logo ele aqui e vamos fazer o Gmail mail catcher. Eu acho que é assim que se escreve, deixa eu só conferir. Mail catcher Gem mail catcher, só para... tava errado, tá vendo? Beleza, vamos fazer um bundle install, ok, ele vai instalar algumas gens aí. E o que eu fiz aqui, tá, no development, foi só configurar o mail catch, tá? O método de envio SMTP e aqui a conexão para o mail catch. Tudo isso tá na documentação deles também, tá? Ó, só ler aqui, ó, tá? Instala a gen e coloca essas configurações aqui, ó. Essas duas que eu acabei de colocar, essas duas aqui. Ok, vamos ver se já instalou. Beleza, instalou, bacaninha. Nós vamos gerar o usuário, tá, do device, beleza? Gerou o usuário. Uma coisa que precisa ser feita aqui para a gente tratar os usuários, a gente vai criar aqui um inteiro com o nome de status, tá? E a gente vai colocar nesse status o default 0. Porque o que vai acontecer? A gente vai fazer com que seja dois tipos de usuário, administrativo e comum, usando a técnica de enum. Então, a gente precisa criar um campo chamado status, tá lá, tipo, você que inventa o nome do tipo inteiro para o Rails poder tratar esse enum, tá? No teu modo user. Beleza? A gente vai criar o nosso banco de dados e fazer a migration. Lembrando, eu estou usando o SQLite aqui, porque é só uma questão de exemplo, mas vocês podem estar plugando aqui com Postgres, MySQL, qualquer um que vocês acharem interessante, tá? Beleza? Próxima coisa que eu vou fazer aqui, ó, é vir aqui no Model User e adicionar esse enum. Então a gente vai adicionar o enum aqui, ó, enum, vou chamar de status e ele vai ter aqui dois campos, dois tipos, né? Admin e common. O que isso aqui significa, tá? Significa que eu estou dizendo para o user que ele vai ter aqui um status admin e um status common. E o Rails por debaixo dos panos, ele já sabe que isso aqui é o 0 e isso aqui é o 1. Então eu configurei aqui para o default ser 0, né? Eu vou até inverter isso aqui. Eu quero que o default seja comum.
tá? Quando alguém criar um usuário novo, ele vai ser do tipo comum. Só vai ser do tipo administrativo aqueles que eu especificar, tá? Como administrativo, belezinha? Então, olha o que acontece agora. Para a gente poder ver funcionando, só isso não é suficiente, ó. Se eu der um refresh aqui, opa, eu preciso recarregar aqui o nosso servidor, né? Então, vamos matar aqui um Rails S para ele reconhecer a rota nova, o sidekick também, para a gente brincar. Beleza? Ó, ele ainda continua aberto. Mesmo eu ter criado o user e etc e tal, criado o model, a parte de autenticação ainda não está configurada a parte de autenticação, tá? Então, o que eu vou fazer, ó? Eu vou aqui na rota, certo? Config routes e vou adicionar a seguinte linha agora, ó. Olha que legal, ó. Authenticate user. E aí eu vou dizer aqui que a autenticação vai ser, ó, passando o user aqui, fazendo a seguinte condicional. Se ele for admin, aí isso aqui que é o legal do enum. Abrir o user novamente aqui. Por ele ser enum, o Rails ele cria automaticamente para a classe user um como exclamação e como interrogação. Admin exclamação e admin interrogação. O que isso significa? Quando eu chamar esse como exclamação, tipo assim, ó, user.common, eu tô informando ao Rails que esse usuário vai ser comum. E aí ele grava no banco de dados o inteiro 0 para que ele seja tratado esse registro como comum. Se eu colocar admin, ele vai dizer para o Rails que esse usuário agora é administrativo. Então eu estou dizendo. E também existe os de interrogação. Aqui ele está perguntando: esse usuário é administrativo? Esse usuário é comum? Então, o interrogação ele gera esses dois caras para eu afirmar e perguntar. Legal? Isso a gente não precisa criar esses métodos para fazer essa tratativa, tá? Ou essa ação. O Rails já dá isso de graça para a gente. Ok, vamos lá, né? Vamos continuar aqui na rota que ele tá incompleto. A gente simplesmente vai criar esse bloco, tá? E vamos jogar esse cara para dentro do bloco. Beleza? Então o que essa linha faz? Ó? Eu quero autenticar a entidade user, aí eu passo o usuário aqui, tá passando o usuário aqui como parâmetro, e aí ele faz dentro do bloco, ele checa, ele faz a validação. Aqui eu tô perguntando, se esse usuário for administrativo, ele vai poder executar essa rota, ele vai poder permitir que essa rota existe. Vamos ver agora o que acontece. Ó. Se eu executar agora, olha o que acontece, ó. Ele me levou para a tela de login. Ele disse, opa, eu preciso de alguém autenticado para executar essa rota. E aí o que a gente vai fazer agora, para a gente poder executar? Eu vou entrar aqui no console e vamos criar esse usuário. Então, user.create, eu vou botar com exclamação aqui, porque aí a gente já cria ele direto. E-mail. Então aqui eu tá aqui frank@gmail.com. Password. Eu vou colocar aqui como a senha mais difícil de todas. E o status aqui, ó, eu vou colocar 1. Não vai ser 0, porque eu quero que ele seja administrativo. Na real, eu vou botar 0. Beleza, ele criou, o status é comum, ó, common. Então, eu vou logar com esse usuário, ó, frank@gmail.com. Aliás, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar com a aba anônima, tá? Localhost 3000/sidekick. Olha só, pediu para logar. Eu vou fazer frank@gmail.com e vou colocar aqui a senha, tá? E aí o que acontece? Ele diz que não existe a rota sidekick. Por quê? Porque eu não sou um usuário autorizado para entrar dentro do sidekick na interface web. Então vamos matar aqui, vamos abrir de novo para a gente executar ele como administrativo agora. Eu vou mudar esse registro, tá? Agora, ó, vou chamar de eu vou jogar user.first, que é o primeiro usuário. Eu vou mudar ele, ó, a.status para 1. E vou salvar, beleza? Beleza. Se eu fizer um user.first aqui, ele vai dizer que agora é administrativo. E vamos logar. Olha o que vai acontecer agora, ó. frank@gmail.com e vamos colocar a senha. E agora eu estou acessando a ferramenta. Então, para vocês entenderem, para eu poder autenticar é muito simples, ó. É só eu criar essa linha de código, tá? Para eu dizer quem é o tipo de usuário que é permitido acessar. E você coloca a sua lógica aqui. Se quiser outros tipos, você vai colocando aqui dentro, tá? Ou você cria um método, tá? Dentro do user para fazer essa tratativa. Usuários autorizados para o sidekick. Você pode criar
um tipo só sidekick para ele só poder acessar o sidekick, entendeu? Então vai da tua criatividade, da tua regra de negócio aqui, legal? Bom, para o vídeo não ficar tão longo, eu vou dividir esse vídeo em duas partes, tá? Porque eu acredito que ele vai ficar muito longo. Então no próximo vídeo, tá, que já é em sequência, tá, eu vou lançar os dois vídeos junto. Vocês já irão ver como a gente pode executar background jobs com e-mail para a gente finalizar o nosso tema de background job. Não deixe de compartilhar com seus amigos, dar um joinha. Qualquer dúvida, comenta aí embaixo, e qualquer dúvida também me chama no Twitter ou no Facebook. Das minhas redes sociais vão estar aí na descrição do vídeo. E até a próxima.